Gente, vocês repararam que esse ano grandes franquias estão tomando uma surra nas bilheterias pra filmes de terror meio que desconhecidos? Do nada o mundo inteiro parou pra ver Obsessão, Backrooms e até Raccoon, que são filmes que custaram um pastel em Guaravita e que estão aí deixando nomes famosos como Star Wars no chinelo. O que é que tá acontecendo aqui, hein? Ué galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E cara, que coisa esquisita, né? Esse ano a gente tá vendo um sucesso tremendo de alguns filmes que são meio aleatórios, que parece que vieram do nada e que o pior de tudo foram feitos pela galera mais chata que existe na internet, YouTuber. Olha, se você tava morando em Marte, parece que esse ano o YouTube se transformou na maior ameaça pro cinema tradicional. Eu particularmente acho que é claro que Hollywood tá passando por uma crise de identidade e de criatividade que é simplesmente constrangedora. Os caras tão lá socando reboot atrás de reboot ou continuação de franquia que não tinha ninguém pedindo e estão até aí resgatando um filme de 20 anos atrás pra tentar ganhar o público na nostalgia. E eu particularmente acho que o exemplo mais claro dessa crise é a decadência da franquia de Star Wars. Uma franquia que, aliás, eu gostava muito antigamente. Hoje em dia eu tenho pouco apreço por essa saga, porque macetaram tanto conteúdo em cima da gente, era tanto filme, tanta série, tanto não sei o que a gente não tinha nem tempo pra respirar. E o pior de tudo, era muito conteúdo de qualidade duvidosa que eu acabei meio que deixando de lado. Só que é o seguinte, não fui só eu que tive essa sensação, tá? Recentemente a gente teve a estreia do filme lá do Mandalorian com o Baby Yoda, que não pode chamar de Baby Yoda que senão aparece 20 cabeças te xingando, e teve uma estreia bem fraca, a pior da era da Disney com a franquia. E beleza, o filme provavelmente vai se pagar apesar disso, mas a gente tem que ter em mente que a gente tá falando de Star Wars, uma das maiores franquias da história com um nome pesadíssimo. É uma decadência que não vem de hoje, já vem de alguns anos, e as coisas ficam ainda piores quando a gente pega esse filme do Mandalorian, como ele estreou, e a gente compara com esses outros filmes aí de terror meio que independente, com menos orçamento, como foi, por exemplo, o caso de Obsessão. Caso você não conheça o filme, Obsessão é uma obra de terror onde um cara é apaixonado por uma garota, mas ela não dá bola pra ele e ele tá lá querendo o amor dela de qualquer jeito. Até que um dia ele encontra um palito que supostamente realiza desejos, ele faz o desejo meio que de qualquer jeito pra que a garota se apaixone por ele. Aí as coisas ficam meio complicadas porque o desejo do cara é realizado, mas não exatamente como ele queria. É um filme de nicho que chegou aí sem grande pompa ou relevância e tá pegando muita gente de surpresa porque a galera tá curtindo muito. Vamos fazer uma rápida comparação aqui entre esses dois filmes. Mandalorian, por exemplo, teve um orçamento aí em 165 milhões de dólares e lá nos Estados Unidos, até agora ele arrecadou 155 milhões. Só que Obsessão, que é um filme de terror muito mais nichado, sem nenhuma grande estrela, sem nenhuma grande marca por trás, já levou 151 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. E ó, esse projeto aqui tinha um orçamento bem pequeno, tá? Não custou nem $1 milhão. Dizem que ficou ali na casa dos 750 mil. Um filme de terror que custou 750 mil, rivalizando na bilheteria com Star Wars. Gente, isso não é pouca coisa, tá? Ah, mas então será que tinha alguém no roteiro ou na direção que tinha muita experiência nesse ramo, que tinha umas costas largas lá em Hollywood? Daria até pra gente assumir isso e talvez usar como argumentação, mas a parada não é bem assim. Porque quem tá por trás disso é um cara chamado Curry Barker, que, adivinha só, é o quê? Um youtuber. O cara tinha escrito e dirigido o curta The Chair, que tem aí mais de 10 milhões de visualizações aqui na plataforma. Depois ele fez uma outra obra ali no estilo found footage chamada Milk and Cereal, que também viralizou aqui, e aí ele conseguiu então o contato pra fazer o filme Obsessão. Ano passado a gente já tinha visto um filme de terror de nicho estreando no cinema, que era o filme lá do Terror em Shelby Oaks, que é de um outro youtuber também. Aquele eu não gostei tanto, Obsessão sim é um filme que me agradou bastante. E aí depois de todo mundo ficar obcecado com esse filme, entrou uma nova febre aí, também de terror, também de nicho, também de um youtuber, que é o tal do filme do Backrooms. Filme que você aí provavelmente já ouviu o Otávio Gá, ou o Gaveta, ou o Piuí falando dele, e minha intenção não é fazer um review do filme aqui, tá? O que eu quero destacar é como que um outro projeto de terror, de youtuber, sem grana, tá lá rivalizando também de novo na bilheteria com uma grande franquia. Caso você não esteja ligado no caso, o filme saiu da cabeça do Kenny Parsons, youtuber que tinha criado aí uma creepypasta. São aquelas lendas urbanas da internet. A parada viralizou e ele conseguiu um contato então para fazer o tal Backrooms, que tá aí transformando um orçamento de 10 milhões em absurdos 212 milhões de dólares no mundo. E tanto Obsessão
quanto Backroom estão atualmente aí entre os 11 filmes, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, que mais fizeram grana em 2026. Uma coisa que talvez ali no início do ano fosse meio que impensável, sabendo que a gente tá ainda numa era que prioriza remakes, reboots e sequências. Ah, mas então isso é um golpe de sorte. Será? Olha, pode até ser que sim, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver uma outra situação bem parecida com essa ali acontecendo em 2023. Lá naquele ano saiu o filme da Mãozinha, Fale Comigo, que também foi um tremendo sucesso e que também veio da mente de dois caras que eram youtubers. E como se já não bastasse o sucesso estrondoso desses dois filmes que eu falei, a gente já teve um outro filme de terror também que fez um sucesso ali um pouco mais moderado, mas que eu acho que vale citar nesse vídeo aqui também. E se você tá aí me assistindo e você gosta da série Ruptura, você provavelmente vai gostar desse filme aqui também, porque o protagonista é o Adam Scott, que é o personagem principal lá da série da Apple TV. Eu tô falando de Rokun, o Pesadelo da Bruxa. O filme que tem uma pegada de terror mais atmosférico, sem necessariamente ficar ali precisando colocar jumpscare o tempo todo, e um dos filmes que eu achei mais legais desse ano. Ok, ele não foi um sucesso tão absurdo quanto os outros dois, mas ele fez bonito também. Pegou 5 milhões de orçamento e transformou em 23 milhões. E o que eu acho mais legal desses filmes que eu falei aqui, sabe o que é? É que eles não estão te entregando nada de mão beijada. Não são filmes que estão entregando as respostas pra gente com tanta clareza. Eles estão deixando espaço para interpretação, deixando espaço pra gente conversar, pra gente debater, o que eu acho ótimo. Esses filmes não estão respeitando essa obsessão atual por histórias mastigadas, por um enredo entregue pra quem tá vendo o filme enquanto tá lá passando o feed do Instagram e xingando o youtuber que errou o nome do personagem no vídeo. Sim, tô falando de você, Cláudio. Desculpa se eu errei o nome do seu bonequinho de ficção preferido, tá? Então assim, tem alguma coisa aí acontecendo e eu tô bem feliz e curioso pra ver onde que isso aqui vai dar. Porque assim, eu sou muito fã de filme de terror, negócio que eu gosto de consumir, então eu já estaria feliz só de ver filmes sendo produzidos com alguma qualidade mínima no roteiro, que geralmente não é o que acontece em filme de terror. Mas não é só por isso que eu tô feliz não. É que eu acho que esse movimento de novas caras, de projetos menores, de orçamento pequeno e com ideias diferentes, que tem dado um tapa na cara de grandes nomes nesse ano, pode ser a sinalização de novos ares pra gente. Eu sou um desses que já tá bem cansado dessas formas de estúdio, até gosto de algumas, não vou mentir, mas aquela estrutura engessada onde você sabe exatamente até qual que é a próxima piada, aquela coisa previsível, a mesma receita de bolo de sempre que geralmente vem estampada na cara dessas grandes franquias, é algo que eu já tô meio que de saco cheio. E esses projetos novos, fazendo tanta grana quanto grandes franquias, pode ser uma sinalização de que a gente tá prestes a ver uma mudança aí na área do cinema. Pode ser que isso encoraje os estúdios a finalmente voltarem a apostar em filmes que sejam mais originais, menos dependentes de grandes marcas e de grandes nomes. Algo que não seja o 7º filme da mesma franquia. E sim, eu tô aqui falando de Pânico 7, que ok, foi um sucesso e tudo, mas que também carrega um nome absurdo e que também conseguiu ficar atrás tanto de Obsessão quanto de Backroom nas bilheterias. Eu acho que a gente tá finalmente vendo uma resposta nossa, do público. A gente fala que tá sempre cansado de ver as mesmas coisas, mas continua indo lá assistir, legitimando os estúdios a continuarem com a mesma coisa requentada por tanto tempo. E eu, aliás, me incluo nesse grupo, tá? Sou culpado disso também. Mas pelo menos esse ano tá trazendo uma pontinha de esperança de que, de maneira lenta, a gente pode estar vendo uma resposta a essa era dos reboots e de sequências. Dá uma ponta de otimismo genuíno de que os próximos anos podem ser muito mais interessantes na sala de cinema. Pode ser que o monopólio da mesmice possa estar finalmente ruindo e dando espaço a obras mais criativas. E olha, tomara que sim, viu? A gente tá precisando disso. Antes de você, deixa nos comentários se você assistiu a algum dos filmes que eu mencionei aqui e se você assistiu, qual é que foi o seu preferido. E se você chegou até aqui, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal, porque se você não fizer isso, você vai topar com o seu dedo mindinho na quina da mesa até o final do dia. E você não quer isso, não é verdade? Valeu, gente. Muito obrigado por me receber na sua casa. Um abraço e até a próxima.